Aí, inventou a invenção, mané. Programa interrompido por pleonasmo gigante. Ó, eu inventei um aplicativo para geral se dar bem nas ciências humanas. Qual o nome? Tu me pergunta. Ah, Landureza, qual o nome? Qual o nome? Humanizap! Humanizap, irmão. Se liga só, ó. Já abri aqui, hein? Ó, como é que é eficiente. Questão de Spinoza. Explica aí. Explica tu. Para explicar Spinoza, é preciso voltar um pouco antes de Platão. Aliás, antes de Tales de Mileto. Quem? Primeiro filósofo grego. Não. Ô, pera aí. É que o Enem é papum, beleza? O Enem é papum. Então responde rápido aí. Antes, é preciso traçar o contexto histórico e filosófico. Porque Ih, não. Áudio longo, áudio é grande. Roda a vinheta aí, vai. Hora do Enem no ar e hoje a gente fala de filosofia com um foco específico em, anota aí, espaço público e debate coletivo. A gente vai ver como esses dois assuntos são tratados por Aristóteles e para isso a gente conta com a ajuda de uma convidada super especial. Ela é professora da Universidade de São Carlos, Marisa Lopes, daqui a pouquinho, porque agora a gente faz um aquecimento aqui, ó, no presente, para o Exame Nacional do Ensino Médio com quem? Com quem? Quem? Professor Paulo Andrade, chega mais! Aí. E aí, professor? Beleza? Seja bem-vindo. Obrigado. E hoje a gente fala de um filósofo alemão, Jürgen Habermas. Antes de ir para a questão, eu quero saber quem ele foi. É um pensador do século XX que a gente costuma situá-lo na segunda geração da Escola de Frankfurt, né? Um cara que fica ali entre a filosofia, a sociologia, o pensamento político, trabalha muito noções de direito, um pensador excelente para a gente entender, perceber como é que o regime político, o discurso político se consolidou no século XX. E o que é a Escola de Frankfurt? É um círculo de intelectuais que surgiu na Alemanha, Frankfurt, né, antes, na primeira metade do século XX, e que traz uma inovação do pensamento marxista. Até então, se a gente for para o pensamento marxista, né, ao pé da letra, o Marx discute questões materialistas, questões como forças produtivas, modos de produção, sistema econômico. E agora surge uma linhagem, um ciclo de pensadores que, influenciados por Marx, vão discutir outras coisas, além das questões produtivas, como, por exemplo, arte, como, por exemplo, comunicação, literatura, influenciado por vários pensadores, inclusive Freud. Então, eles vão dar uma outra dimensão que até então o marxismo não tinha chegado. E o que você fala como questão produtiva? Quando a gente fala, por exemplo, o modo de produção capitalista, o modo de produção socialista, forças produtivas, é porque o Marx achava que o trabalho dava sentido ao ser humano. E era através do trabalho que a gente, da divisão da força produtiva, que o ser humano pode alcançar autonomia. Segundo Marx, o problema do capitalismo é que as forças produtivas, as condições produtivas, estão para uma classe só, que é a burguesia. E por isso ele fala da divisão dos meios de produção, que é chegar ao socialismo, ao comunismo, todo o pensamento marxista. Mas o Marx não discutia, por exemplo, questões como arte, como religião, como literatura. E essa galera da Escola de Frankfurt está aí. E o Habermas é dessa segunda geração. Ele nasce em 1929 e, mais tarde, ele dá continuidade. Ele foi braço direito de um dos fundadores da Escola de Frankfurt e assim vai. E Habermas, ele era sociólogo também. Então, por que essa questão é de filosofia e não de sociologia? Como ele é um pensador influenciado por várias vertentes, não só da filosofia, da história, da política, do direito, da psicanálise, ele fala sobre um tema, no caso a política, isso engloba tudo. Essa questão poderia sim ser de sociologia. Lembrando que o Enem nem faz essa segmentação entre filosofia, sociologia e história. O Enem chama tudo de ciências humanas, como faz também nas ciências da natureza, nas linguagens e assim vai. Então, em posse disso, bora dar uma olhada na questão? Vamos lá.
É a questão 84 do Enem de 2017, prova azul. O conceito de democracia, no pensamento de Habermas, é construído a partir de uma dimensão procedimental calcada no discurso e na deliberação. Calma aí, que já nesse início a galera já se perde, né, professor? Já. É importante a gente ler com atenção e com calma. E se acontecer isso na hora da prova, tem que fazer exatamente o que você fez. Para e vamos por parte. Quando eu disse para você lá atrás, né, pouco antes, que é importante o Habermas para discutir política, é porque ele discute muito a questão da democracia. Lembra que ele, assim como a Escola de Frankfurt, foi muito influenciado e traumatizado pelo fenômeno do nazismo. Então, a democracia é um ponto importante para o pensamento dele. E discutir democracia já não é fácil, porque é um conceito muito elástico. Se você imaginar, por exemplo, que durante o regime militar de 64 aqui no Brasil, alguns militares deram o golpe, depuseram um presidente, né, que foi eleito em nome da democracia. Então, um regime militar em nome da democracia, e pessoas que são contra os militares também se dizem a favor da democracia. É um conceito muito elástico. O Habermas sabe disso. O Habermas, inclusive, contribui para isso. Porque para ele a democracia pode ser republicana, pode ser liberal e deliberativa, como ele está apontando aqui. Uma república liberal, uma república onde os interesses dos indivíduos são mais importantes e o Estado funciona como mediador. Uma democracia republicana, onde o senso de coletividade é maior do que o senso de indivíduo. E o Habermas defende um meio termo entre os dois, que é a república deliberativa. Essa república deliberativa é um momento onde os cidadãos fazem exatamente o que a gente está fazendo. Eles deliberam, eles dialogam. Para Habermas é fundamental a ideia da razão argumentativa. A gente precisa chegar num consenso, a gente pode até discordar, mas a gente precisa caminhar para um consenso, deliberar. Ali está a dimensão procedimental. O que seria procedimental? É respeitar as normas, respeitar os procedimentos, aqueles que nós deliberamos lá atrás, construímos e a gente precisa seguir essas normas. A legitimidade democrática exige que o processo de tomada de decisões políticas ocorra a partir de uma ampla discussão pública, para somente então decidir. Assim, o caráter deliberativo corresponde a um processo coletivo de ponderação e análise, permeado pelo discurso, que antecede a decisão. O conceito de democracia proposto por Jürgen Habermas pode favorecer processo de inclusão social. De acordo com o texto, é uma condição para que isso aconteça ou A, e tem ali as opções de resposta. De cara, assim, o que o estudante faz? Uma vez tendo entendido o texto, bem, aí ele pode partir para as opções. E as opções são bem simples, características também das questões do Enem. Um texto maior e as opções mais simples. Letra A, participação direta periódica do cidadão. Letra B, debate livre e racional entre cidadãos e Estado. Letra C, interlocução entre os poderes governamentais. Letra D, eleição de lideranças políticas com mandatos temporários. E letra E, controle do poder político por cidadãos mais esclarecidos. De posse dessa noção de república deliberativa que o Habermas defende, a gente vê que a resposta é a letra B, né? O debate livre e racional entre os cidadãos e o Estado. Ele não gosta de ver a sociedade civil e o Estado e a esfera pública como coisas distintas. Então ele acha que a gente tem que construir como? Debatendo, deliberando. Aí se você me perguntar qual a importância de estudar Habermas hoje em dia, é só você olhar as redes sociais, onde as pessoas não debatem, não deliberam, onde você pensa que alguém que discorda de você é seu inimigo. E ele fala, não, a gente pode caminhar para um consenso. Ah, mas e se não existir um consenso? Aí a gente vai para a questão procedimental. E aí tem instâncias para que a harmonia prevaleça. Agora, tem distrator ali que pode confundir, né, professor? Por exemplo, na letra A tem a palavra periódica, que pode ser uma casca de banana, tá certo? Pode sim, você está certo, porque quando fala lá participação direta do cidadão, e aí o candidato que estiver desatento, o aluno que estiver desatento, ele vai direto naquela, e não é à toa que está ali, logo como letra A. O que invalida é exatamente a questão periódica, e o Habermas fala que isso é uma coisa constante. Inclusive, quando o Habermas fala da argumentação, da divisão de informação, ele fala do papel da mídia, por exemplo. Então, ele quer que os cidadãos, ou ele acha que para uma democracia funcionar, os cidadãos têm que participar ativamente. Mas para os cidadãos participarem ativamente, você precisa de uma democratização da informação.
Então, né, por exemplo, o programa Hora do Enem teria um papel fundamental na visão do Habermas, porque difunde, democratiza a informação. Então, só para confirmar, professor, a resposta é a letra B de bola. Beleza. Debate livre e racional entre os cidadãos e o Estado. B de beleza. Mas vem cá, professor. Habermas e a escola de Frankfurt, a gente estuda quando no ensino médio? Geralmente quando a gente está falando de estética, porque a escola de Frankfurt, como eu te disse, ela se destaca para discutir temas que até então o pensamento marxista não dava conta, que é a questão da literatura. Eles vão se perguntar, por exemplo, o que é o belo, o que é a beleza, numa análise mais materialista, influenciados pelo Marx. Então, eles vão dizer, entre outras coisas, que não se produz mais arte como antigamente, porque hoje o capitalismo influencia tudo. Então, o capitalismo influencia os padrões estéticos. Eles vão, por exemplo, comparar uma obra literária dentro do capitalismo com uma obra clássica. E eles vão ver que a obra clássica, uma literatura clássica, ela é muito mais densa, ela é muito, muito, muito mais pesada, cheia de significado. Menos comercial. E é menos comercial. Inclusive, os camaradas da Escola de Frankfurt vão dizer, por exemplo, que para uma obra de arte ser vendável no capitalismo, ela precisa ser de fácil absorção. Ela precisa ser de fácil consumo para os leitores, que, aliás, os leitores vão se chamar consumidores daquilo. Isso se aplica à literatura, isso se aplica a filmes, isso se aplica à música, se aplica a um monte de coisa. E aí você vê, por exemplo, que é mais fácil você ter uma camisa da Mona Lisa, e você sabe o que é Mona Lisa, do que entender a importância artística de uma obra que está em exposição no Louvre, assim vai. Eles vão falar que existe uma espécie de fetichismo na arte também, que existe na mercadoria, mas vai existir também na arte. E Habermas já caiu no Enem em 2012 e 2014. Bora dar uma olhada na questão 14 do Enem de 2014, caderno azul. A linha de cobrança do Enem é a mesma dessa que caiu ano passado, que a gente acabou de analisar aqui. Fala, por exemplo, tanto é que a resposta é a letra B, fala dessa razão comunicativa. Para o Habermas, é muito importante que o cidadão seja livre para argumentar, livre para debater. Essa razão comunicativa é fruto de alguma coisa que a gente tem. Por que, segundo Habermas, a gente não pode ter um sistema político, uma democracia, baseado em concepções religiosas, por exemplo? Porque a religião varia de cultura para cultura, a razão não. A razão, os seres humanos são dotados dessa razão, ele herda isso de filósofos como Kant, ele traz um resgate da modernidade e fala da importância da razão. E a razão comunicativa é, precisamos nos comunicar, precisamos chegar num consenso. Através da argumentação, a gente cria alguma coisa que funcione para todo mundo ou para um número maior de pessoas. E para quem quer conhecer e saber um pouco mais sobre Jürgen Habermas? A internet é um mundo, né, que a gente pode explorar. Mas procurar saber também sobre a Escola de Frankfurt, que vai trazer ferramentas importantes para compreender o pensamento dele, e a própria literatura a respeito dele. Tem vários resumos na internet, tem questões que já caíram no Enem. Então, é um autor extremamente acessível, porque a linguagem não é tão difícil assim, o tema é sempre muito importante. O que mais me chama a atenção é onde a gente pode aplicar o Habermas. E aí é no dia a dia, é na construção da cidadania, é em coisas simples, tanto da esfera pública quanto do privado, na maneira como a gente dialoga. É bem atual, né? É muito atual. Professor, muitíssimo obrigado pela presença, valeu agradeço. mesmo. E a gente continua falando de espaço público e debate coletivo. Só que na Grécia Antiga, de Aristóteles. E a nossa convidada é especialista nesse assunto. Então, professora Marisa Lopes, por gentileza, tudo bem? Bem, e você? Muito bem, seja bem-vinda. Obrigada. No bloco anterior, a gente falou de Habermas e de como a democracia pede tomadas de decisões por meio de discussão pública. Na Grécia Antiga era assim também? Sim. Nasce na Grécia Antiga a ideia de democracia como espaço em que os cidadãos debatem e discutem o que a cidade deve fazer ou não, e isso coletivamente. Mas o contexto social e político de Aristóteles já é diferente, né? Bastante diferente. Especialmente em relação às mulheres, aos escravos e estrangeiros, que não eram considerados cidadãos. Ou seja, eles não participavam da discussão pública sobre o que a cidade deveria ou não fazer, o comércio, a guerra, a religião. Como tudo isso impacta na filosofia de Aristóteles? Ele
pensa a política de um modo bastante diferente do seu antecessor e seu mestre Platão, por exemplo. Apesar de excluir da política homens escravos e estrangeiros, ele pensa que os próprios seres humanos são capazes de elaborar regras, normas de ação, sem recorrer aos deuses, sem recorrer a outros seres que não são os próprios seres humanos. Ou seja, a norma, ela nasce na cidade, ela nasce a partir da deliberação pública, da reflexão pública sobre o que nós devemos fazer para sermos felizes. Agora, para o pessoal de casa, explica aí por que a obra, a filosofia de Aristóteles é tão importante. Foi ele quem primeiro formulou a concepção de que a política ela é uma esfera de ação independentemente da sabedoria. Os homens, eles são capazes de saber o seu destino, resolver o seu destino, independentemente do sábio, do filósofo. A segunda razão pela qual ele é importante é pela inauguração de uma área que é a biologia, o que hoje nós chamaríamos de biologia, que ele, por meio das suas pesquisas, dos seus estudos, escreve várias obras, 4 ou 5, sobre os animais. E quando nós pensamos em animais, nós incluímos os seres humanos, porque os seres humanos são animais também. Uma área que também hoje nós chamamos de psicologia, mas ele não chama assim, e que também é uma área que foi, de certo modo, estabelecida como uma área diferente, que é a alma, né? O tratado sobre a alma. A alma dos animais, a alma das plantas, a alma dos deuses e a alma humana. Agora, a obra de Aristóteles é bem densa, né? Então, como estudar? Nós temos 2 modos de chegar a compreender o filósofo: por livros que são introdutórios e por meio do próprio filósofo. Agora, não basta ler uma vez, nem 2, nem 50, né? São muitas vezes e muita discussão com professores ou colegas que podem buscar a compreensão. Construir isso coletivamente. Construir coletivamente, exatamente. O Aristóteles é engraçado porque ele é meio Enem, assim, né? Meio interdisciplinar e tal, tá tudo ali, tudo junto, né? Ele escreveu mais de 200 obras e essas obras vão do que ele chamava de teologia, mas esse Deus não é como Deus que cria o mundo. O Deus de Aristóteles é diferente. É um Deus que move o mundo sem interferir no mundo, até as plantas, as pedras, os astros, o que ele chama de astros, a lua, o sol, as estrelas. Então, é um vasto conhecimento. E, professora, quais conceitos Aristóteles inaugura? O quadro é seu. Eu posso, então, usar o quadro? Claro. Tá aqui, ó. O primeiro conceito que acho importante do ponto de vista político é o conceito de animal político. Animal político. Animal político. Nós, os seres humanos, somos animais políticos. Mas não só. As abelhas são animais políticos. As formigas são animais políticos. Então não é um privilégio do ser humano. Não é um privilégio do ser humano. Ser político, para ele, significa buscar um bem comum. Esse bem comum é o quê? É a felicidade tanto da polis, ou seja, da cidade, quanto dos seres humanos. Esse bem comum, ele é realizado, né, pelas ações virtuosas, ou seja, pelas boas ações que nós realizamos para atingir este fim, que é a finalidade da cidade, da polis, e de nós mesmos. Por isso você disse das abelhas, das formigas. Ou é uma fala de Aristóteles mesmo? Não, isso é uma fala de Aristóteles. Dele mesmo. Dele mesmo. Então,
O que é o bem comum? O bem comum é a realização do que há, né, de melhor para a comunidade. Para as formigas e para as abelhas, é preservar o formigueiro e preservar a colmeia para que as abelhas e as formigas continuem se reproduzindo. Para os homens, é a felicidade. E aí não entra mais apenas uma exigência da natureza, que é a própria procriação, entra também uma exigência que também é natural, mas que está ligada não à reprodução, ou seja, à nossa parte animal, mas à nossa parte humana, que é a razão. A razão, o pensamento. Então, porque nós somos seres racionais, porque nós somos seres que pensamos, nós temos um bem comum que é para além do que é natural. Somente do animal, né? Somente do animal. Tá para além disso. Está para além disso, que é essa felicidade, esse bem viver juntos, que é como Aristóteles entende a felicidade. Professora, que outros conceitos você mencionaria? O conceito de forma e matéria e o conceito de ato e potência. Esses dois pares de conceitos servem para explicar dos deuses a pedra. A pedra. Todos os seres, eles são os deuses e os homens e as plantas e as pedras têm alma, e isso no vocabulário de Aristóteles significa que eles têm uma forma. Entendi. É um tema que é muito complexo. É bem mais aprofundado. É mais aprofundado. Mas o curioso pode dar uma olhadinha na internet ou algo do tipo que pode. Consegue encontrar. Bom, Aristóteles também pensa essa ideia de arte e o papel da tragédia. Então, explica um pouquinho pra gente. Um dos livros que ele escreve é um livro chamado A Poética. E na Poética ele divide a arte em vários tipos. Um deles é a tragédia. A tragédia, ela tem uma função educativa. Por meio da encenação dos atores, por meio da história que eles contam, que nós ou sentimos piedade, ou sentimos raiva, ou, né, há uma empatia ou uma antipatia em relação àquela personagem. Por exemplo, Édipo, que é um rei e se torna um homem pobre, exilado e cego por ter cometido um crime que ele não sabia que estava cometendo, né? E esse é exatamente o tom da tragédia, é aquilo que não tem saída, é algo que depois de feito já não tem como voltar atrás. A tragédia, ela, por definição, não há ganhadores, todos perdem. Por isso, a reflexão sobre a ação é tão importante. Então, professora, para quem se interessou no assunto e quer saber um pouco mais, tem que ir à Grécia ou pode buscar em algum outro lugar? Pode buscar em outro lugar. São os livros, um deles escrito por Enrico Berti, que não se aprofunda exatamente nos conceitos, porque não é esse o caso, mas mostra o quanto é bacana, é interessante a filosofia de Aristóteles, mesmo que ele tenha morrido há mais de 2.500 anos. Só lembrando que você pode encontrar vários textos de Aristóteles, bastante coisa dele, lá no site Domínio Público. Então, fiquem atentos. Professora Marisa, muitíssimo obrigado mesmo por sua presença. Eu que agradeço. Foi muito legal. É isso aí, galera. Aristóteles já falava como é importante buscar o saber. Vai dar mole? Então segue o conselho do cara. E acessa lá o nosso canal, youtube.com/TV Escola. Até mais! Valeu, Manu. Pode começar a gravar.